Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui agora para dar continuidade aqui ao conteúdo de ciências do terceiro ano, tá bom? Falando aí sobre corpos luminosos e corpos iluminados. Falando também sobre os fenômenos relacionados à trajetória da luz, tá bom? Falar também sobre corpos opacos, translúcidos e transparentes, que é o resultado de quando o feixe de luz, tá? Que é incidido sobre um corpo iluminado, né? Pode, por exemplo, esse corpo iluminado ser opaco, pode ele ainda ser translúcido e pode ele ainda ser transparente. Três tipos de corpos, tá, iluminados que permitem de forma diferente a passagem da luz ou não, no caso do corpo opaco. Tá? E automaticamente esses três fenômenos estão diretamente relacionados aqui à nossa visão. Veja bem, meus amados, a gente vai introduzir aí a síntese geral agora de todo o conteúdo à luz, tá legal? Então assim, a gente vai estar falando agora de todas as partes do conteúdo que a gente viu ao longo dessas aulas, tá bom? Toda a parte, a primeira parte do conteúdo aí do mês de agosto, tá bom? Em ciências. Veja bem, enxergar o que está ao nosso redor não depende apenas dos nossos olhos, lógico que não. A presença da luz no ambiente é essencial para isso. Sem ela, é impossível você ver o que está à frente dos seus olhos. Por exemplo, os olhos só são eficientes se tiver o auxílio da luz. Sem ela, seria inútil, tá bom? Veja bem, queridos. Nesse capítulo, você escolheu, ou conheceu, perdão, algumas fontes de luz e viu como elas podem interagir com objetos. Esses objetos podem ser transparentes, esses objetos podem ser opacos, e esses objetos podem ser translúcidos no meio termo, porque o translúcido ele faz mais ou menos essa ligação entre o opaco e o transparente. Ou seja, ele é um meio termo, tá bom? Veja bem, amados. Além disso, nós vimos que a luz é formada de diversas cores, tá? Vamos retomar esse assunto. Aí você diz assim, mas a luz é formada de diversas cores? Sim, nós vimos que a luz, de fato, ela é branca. No efeito dos nossos olhos, na visão natural, a luz é branca. A luz do sol, ela é branca. A luz projetada por uma lâmpada, ela é branca. Todavia, uma vez que ela incide sobre os objetos, no caso, esses objetos sendo um prisma, tá? Que é qualquer corpo transparente em suspensão no ar e que tem aquela forma, tá, de transparência e automaticamente permite a passagem da luz sobre ele. Então, o que acontece? Quando um corpo transparente está em suspensão no ar, tá, ele funciona como um prisma. Geralmente, o prisma original ele tem a forma triangular e ele é totalmente cristalino. Ou seja, ele é um cristal e tem a forma triangular. Ou aquela forma que lembra a gota de água, tá bom? Então, o que acontece? Qualquer corpo em suspensão no ar, ele funciona como um prisma. Então ele vai projetar, ele vai fazer a decomposição da luz branca do Sol. Por quê? O Sol reflete seus raios de luz na Terra. O Sol é um corpo luminoso. Por que um corpo luminoso? O Sol consegue produzir em si luz própria. Ele tem luz própria, ele gera luz em si, sem depender de nenhum outro, digamos assim, outro corpo que o ilumine. Ele, por si só, se auto-ilumina, digamos assim, ele gera em si a luz, tá bom? Que vai iluminar os demais corpos no seu redor. Veja bem, então, o corpo luminoso do qual estamos falando aqui poderia ser o Sol, mas poderia também ser a lanterna, poderia ser também, por exemplo, a lâmpada, porque são corpos luminosos, só que diferente do Sol, que é natural, da própria natureza, foi criado por fenômenos naturais, né? Ou eu diria pelo próprio Deus, tá? Tem também a lâmpada. A lâmpada é criada por interfaces humanas, digamos assim, pela sabedoria do ser humano. Foi criada pelo próprio ser humano, então ela projeta luz em si, mas ela é um corpo luminoso, só que artificial, justamente porque foi criado pelo ser humano, tá bom? Aí o que acontece? A luz branca bate sobre um prisma em suspensão no ar. O que acontece? Ela faz a decomposição da luz. Ela quebra em si, em seu interior, tá, a luz branca e projeta ela do outro lado, porque a luz vai ultrapassar o prisma, vai passar por dentro dele. Ele é transparente, lembra? O que é um corpo transparente? É qualquer corpo
que permite nitidamente a passagem da luz. Qualquer corpo que é transparente, você olha por ele e consegue ver o outro lado, tá? Por quê? Porque ele permite a passagem limpa da luz, ou facilmente da luz, e por completo. Então, o que acontece? Nesses casos, tá? Quando a luz ultrapassa o prisma, do outro lado ela vai projetar 7 cores. E essas 7 cores nós chamamos como espectro solar. Ou são as 7 cores do arco-íris, tá bom? Então, queridos, nós dizemos que o prisma tem essa capacidade de projetar, fazer a quebra da luz branca e projetar o espectro solar, que no caso é a decomposição da luz branca do Sol em 7 cores do arco-íris. Nós vemos isso também na chuva, quando está chovendo, as gotículas de água caindo, se tiver um raio de sol que incida sobre aquelas gotículas d'água, do outro lado da gota vai gerar o arco-íris, por isso a gente vê o arco-íris no céu. Veja bem, queridos, também um corpo luminoso pode, por exemplo, em sua trajetória de luz, incidir sobre um corpo transparente, mas em superfície plana, no caso o espelho, ou superfície inclinada. Mas por que a gente diz superfície plana? O espelho, ele de um lado é transparente, mas do outro, no seu verso, tá? Ou nas suas costas, por assim dizer, ou no fundo do espelho, é pintado de preto. Por que pintado de preto? Para que a luz bata na primeira parte e ela seja refletida de volta. Nesse caso aí, você consegue ver o seu reflexo no espelho. A luz bate lá e reflete de volta para você. Então você vê a sua imagem no espelho. Da mesma forma, é o Sol. O Sol, a luz bate sobre o espelho e reflete em direção contrária. Esse ato de refletir a luz do Sol é chamado de reflexão. Esse fenômeno é chamado reflexão. É outro fenômeno atribuído aí aos corpos luminosos, tá bom? Veja bem, então esse ato de refletir a luz do Sol é justamente chamado de reflexão. Lembre desse nome. Aí veja bem, corpo luminoso. Um corpo pode ser luminoso, ou seja, gerar em si a luz própria, mas ele também pode ser iluminado. O que é um corpo iluminado? É um corpo que não tem a capacidade de em si gerar luz. Por exemplo, nessa questão de corpos, digamos assim, iluminados, poderia eu estar falando dessa mesa, eu poderia estar falando desse livro, eu poderia estar falando de uma parede, de uma porta, de uma mesa, de uma janela. Eles não têm a capacidade de gerar luz em si. Para eles se acenderem, ou para que eles se tornem visíveis ao auxílio do olho, tá? Eles precisam ter em si a luz que é projetada por um corpo luminoso, seja de uma luz artificial, uma lâmpada, como do Sol, que é natural, tá bom? Então, à medida que os raios do Sol ou de uma lâmpada incidem sobre um corpo, ele recebe luz e automaticamente nós podemos ver a olho nu. Se, por exemplo, ele não estiver recebendo luz de ângulo nenhum, de jeito nenhum, ele vai ficar escuro e aí você não vai conseguir ver. Por exemplo, se você estiver num escuro totalmente breu, sem luz nenhuma, vai ser impossível você ver o livro, vai ser impossível você ver a porta, vai ser impossível você ver um objeto como esse, por exemplo, ou um quadro, se não tiver um feixe de luz incidindo sobre eles, e esse feixe de luz geralmente projetado por um corpo luminoso. Lembre disso. É como o Sol e a Lua. A Lua só acende de noite porque ela recebeu luz do Sol, tá? E aí por isso ela refletiu a luz do Sol. Então você pensa que ela está acesa, mas na verdade ela só está refletindo a luz do Sol. Como que fosse um espelho, né, que projeta a resta do Sol. Ou que reflete a luz do Sol em direção contrária, de volta. Então o que acontece? A Lua é um corpo iluminado, natural. O Sol é um corpo luminoso, natural. A lanterna é um corpo luminoso, só que artificial, porque foi feito pelo homem. Todavia, o espelho, tá bom, é um corpo iluminado. Por quê? Porque ele foi feito também pelo homem. O espelho não se fez sozinho. Então, nós citamos aí o exemplo de corpo luminoso artificial, que é o espelho, feito pelo homem, e um corpo luminoso, iluminado no espelho, e um corpo luminoso, no caso, a lanterna, que também foi feito pelo homem e é artificial, tá bom? Então compreenda, um corpo pode ser luminoso quando ele projeta luz, ou ele faz em si, gera em si a luz, e ele pode ser iluminado quando ele apenas recebe a luz de um corpo luminoso, tá bom? Espero que você tenha entendido isso aí. Aí a gente vai passar aqui, olha, corpos iluminados. O corpo iluminado ele pode ser opaco. O que é um corpo luminoso? Ou melhor, iluminado.
opaco? É qualquer corpo. Por exemplo, a gente desenhou aqui uma tampinha de madeira, por exemplo. A madeira não gera em si a luz, tá? Então assim, ela é opaca. Se a luz bater sobre ela, ela não vai conseguir ultrapassar para o outro lado. E do outro lado vai gerar não um prisma, ou melhor, não um espectro. Vai gerar justamente a sombra. O que é a sombra? É qualquer, digamos assim, é o efeito, tá? É o efeito de um feixe de luz quando incide sobre um corpo opaco, que não permite a passagem da luz. Ou seja, vai projetar a sombra. Dessa forma, nós dizemos que a sombra é projetada quando a luz incide sobre um corpo ou quando a luz é barrada por um corpo opaco. O corpo opaco não permite a passagem da luz sobre ele. E automaticamente, ao invés dele produzir o espectro solar, que é justamente a passagem nítida da luz do Sol, do outro lado de um corpo transparente, ao contrário disso, a tampa de madeira, que é opaca, ela vai projetar a sombra. Por quê? Porque a luz vai bater sobre o corpo de madeira e não vai conseguir ultrapassar. O corpo de madeira vai funcionar como uma barreira. Então, do outro lado, se ele gerar o espectro solar, que é a passagem da luz, vai gerar justamente o contrário. Vai gerar a sombra, que é justamente promovida pela barragem da luz. Tá bom? Veja bem. Corpo iluminado, ou seja, que recebe luz, só que translúcido. O que é um corpo iluminado translúcido? Um corpo iluminado translúcido é aquele que permite um pouco da passagem da luz, mas não permite nitidamente, ela permite apenas um pouco. A luz passa meio que embaçada, meio que fosca. Por quê? Porque o corpo translúcido ele só permite um pouco da passagem da luz, tá bom? Então ele barra um pouco da luz, ela não passa nitidamente. Nesse caso, nós podemos ver o outro lado, mas ela não vai gerar ainda um espectro solar. Por quê? Porque a luz vai ter dificuldade de passar por esse corpo opaco, tá bom? Já um corpo, ou melhor, por esse corpo translúcido, perdão, tá? Já o corpo iluminado transparente, o corpo iluminado transparente é aquele que permite sem problema nenhum a passagem da luz. Ou seja, a luz bate sobre ele e passa facilmente para o outro lado. Então, nesse caso aí, ela vai gerar o espectro solar, ou seja, a quebra, ela vai fazer a decomposição da luz branca e vai transformar do outro lado em 7 cores, que é a cor original. Na verdade, o Sol produz 7 cores, só que os seus olhos só conseguem ver uma, que no caso é a fusão das 7. Então, se você pegar a luz do Sol, digamos assim, colocar sobre ela o espectro, ou melhor, o prisma, você vai ver essa quebra. Mas por quê? Você não consegue, olhando sem gotículas de água ou sem um prisma, você não consegue ver as 7 cores, você só vê branco. Por causa que, para que haja decomposição, tá, é preciso haver um prisma, uma superfície transparente. Os seus olhos em si não conseguem captar essa decomposição de cores. Para que ele veja, tem que ter o auxílio de lentes, ou no caso de um prisma, pode ser uma gota d'água ou qualquer outro corpo transparente em suspensão, tá bom? Então assim, o olho natural não tem essa capacidade de fazer a quebra, a decomposição da luz. Mas só para você saber, em suspensão no espaço, tá? A luz é 7 cores, tá bom? Que são as cores do arco-íris. Mas seus olhos não conseguem captar. Para que eles captem, é preciso haver um prisma, tá bom? Entenda sobre isso. Queridos, eu espero que vocês tenham conseguido entender toda a síntese desse conteúdo, dessa primeira parte do conteúdo do mês de agosto, a luz, tá bom? E que dessa forma, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos procurar ali no grupo, a gente vai tentar sanar essas dúvidas, tá bom? Na medida do possível. Entenda apenas que se demora um pouco para a gente responder, é porque a gente está gravando outras aulas, tá bom? O dia todo gravando aula e acaba que nosso tempo fica um pouco resumido. Mas assim, eu vou tentar na medida do possível tirar suas dúvidas. Um abraço para vocês, meus amados, estou morrendo de saudade, ansioso logo pelo nosso retorno, o nosso regresso à sala de aula. E se não for possível, tá? Estou ansioso por vê-los. Um abraço a todos e que Deus abençoe e os guarde de todo mal. Um abraço.